Graças, paz, abençoados, povo eleito, nação santa, sem pecado, igreja do Cristo ressuscitado, do Cristo eterno, do Deus que criou todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Lucena é aqui uma cidadezinha vizinha de Cabedelo, uma cidade praeira, turística, muito visitada, né? E eu ainda estou conhecendo Lucena. Mas o tema que é o seguinte: a você que está vindo, que está me assistindo, que está vendo, está acompanhando os estudos, e você já está se familiarizando com os temas, o pecado original e os nossos pecados. Há diferença? Sim. O pecado original cometido por Adão, o pai, aquele que pecou no princípio. E os nossos pecados que nós cometemos, praticamos, todos os dias nós praticamos pecados. Então, Cristo, ele veio para tirar o pecado, ou seja, a maldição, né, do pecado, daquele erro cometido por Adão. Cristo veio aniquilar, anular. Agora, Jesus, ele anulou a nossa condenação. Quando eu digo nossa, eu estou falando dos eleitos, dos predestinados, dos escolhidos, ou seja, de todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. A esses, sim, são também chamados de benditos de meu Pai, ou mais do que felizes, bem-aventurados. Tranquilo? Beleza? Vamos prosseguir? Então, a você, meu querido e amado irmão, de todos os canais da graça, principalmente aqueles que se inscreveram no meu canal, que me acompanham, a você que pregam a escatologia consumada, Deus continue te abençoando e alargando o conhecimento, né, da graça, do Evangelho da Graça, das revelações nas cartas de Paulo, de Pedro, de João, nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas, no Apocalipse de João. Então, a você que prega a escatologia consumada, estamos juntos, parabéns, força, continue. Então, vamos lá. O pecado original cometido por Adão, por um só homem, e os nossos pecados. Aqui, o pecado original, aqui, olha o texto. 1 João, capítulo 3, versículo de número 5, que diz: e bem sabeis que ele, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem que se encarnou, ele se manifestou em carne para tirar, através do seu sangue, os nossos pecados. E nele não há pecado, ok? Beleza? Então, o pecado original e os nossos pecados que cometemos ou praticamos têm diferença, sim. O pecado original foi o pecado ou o erro que Adão cometeu, e Deus sabia que Adão iria cometer este pecado. Claro, Deus disse: no dia em que comerdes deste fruto, morrerás. Ele e a sua esposa, a sua digníssima mulher, Eva. Adão, Deus, lógico, claro, é óbvio que Deus sabia, e Deus preparou aquele cenário para que Adão realmente tivesse aquele destino, certo? Deus sabia, sim. Deus planejou, sim. Agora,
sabendo que antes da fundação do mundo, no princípio de tudo, o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado ou feito o seu sacrifício para salvar um povo eleito que iria nascer nos séculos e os séculos e pós-séculos, né, depois de Adão. Então, o pecado original foi o pecado, né, que Adão cometeu, e este pecado passou a todo ser humano, sem exceção. Todo ser humano que nasceu pós Adão e Eva, né, já nasceu com este pecado, pecado original. E isso, né, não isenta nem judeu e nem gentio, ou seja, toda a raça humana estava mergulhado no pecado original, também conhecido como pecado de Adão. Só lembrar aqui a você, rapidamente, Romanos, capítulo 3, e o versículo 9. Romanos, capítulo 3, e o versículo 9 diz: pois que somos nós mais excelentes, nós judeus, Paulo escrevendo aos romanos, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, gentios, todos estão debaixo do pecado de Adão, do pecado original, da desobediência de Adão. É tão provável isso, no versículo 23 ainda, do capítulo 3, e o versículo 23, Paulo ainda diz: porque todos pecaram, todo ser humano, toda a raça humana pecou em Adão, Adão pecou, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus, ou seja, mortos espirituais e condenados à morte física também em Adão, por causa de Adão. Aí, o capítulo 6 de Romanos e o versículo de número 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o salário de Adão manifestou na raça humana a morte, tanto física quanto a morte espiritual. E a prova de que o pecado original veio de Adão para toda a raça humana é no capítulo de número 5 de Romanos e o versículo de número 12. Olha o que é que diz. O versículo 12 diz: portanto, como por um homem, quem foi este homem que pecou? Adão. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado de Adão, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Por desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a toda a raça humana, tanto gentil como judeus. Aqui aí é o seguinte, textos onde falam o pecado original. Preste atenção que eu poderia citar mais, mas eu vou citar alguns textos, né, que relatam, que provam, né, que corroboram com o pecado original vindo de Adão. Aqui, ó, são esses textos aqui, eu poderia citar muito mais. João 16, 8, 9, João, né, capítulo 16, versículo 8 e o versículo 9, que diz assim, ó: e quando ele vier, Cristo se referindo ao Espírito, ou a sua própria vinda em Espírito ou no Espírito, 2 Coríntios 3, 17, diz que ele é o Espírito, Cristo, o Senhor, Paulo diz, é o Espírito. Cristo estava em carne, não podia se manifestar em Espírito ou em todo lugar, então era necessário que ele fosse glorificado e voltasse em Espírito. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado de Adão. Então, este convencer é que toda a raça humana, todo ser humano, né, nasceu debaixo deste pecado, do pecado de Adão, e da justiça e do juízo. Então, ele convencerá o mundo do pecado, né, da desobediência de Adão. E o versículo 9 diz: do pecado, porque não creio em mim. Então, do pecado estão na desobediência de Adão, porque não creio em Cristo. Também aqui, João, capítulo 8, ainda no capítulo 8,
do livro histórico de João, e o versículo de número 34. Então, essas referências que eu estou lhe passando provam que toda a Escritura, ela prova também que o pecado original veio de um homem. E este homem é conhecido na Bíblia como Adão. João 8,34 diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ou o pecado, é servo do pecado. Todo aquele que pratica ou está no pecado de Adão é servo deste pecado, é escravo do pecado de Adão. Também aqui, 1 João 3,4, né? Vamos aqui, lá em 1 João capítulo 3, versículo de número 4, diz: qualquer que pratica, preste atenção aqui, olha o artigo definido singular, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a lei não é pecado. Paulo disse: eu não conhecia pecado senão por intermédio da lei. A lei mostrou que eu sou pecador. A lei me diz: você pecou, você errou, você falhou, você fez isso. Então, a lei, ela apresenta, ela manifesta, ela diz, né? Ela dizia, aliás, ela mostrava aos judeus que eles eram pecadores por causa dos seus pecados manifestados pelo pecado de Adão. Qualquer que pratica o pecado de Adão também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Outro também aqui que nós podemos ver versículo 8, agora versículo 8. Então, esses versículos, esses textos, mostram, certo, que esse pecado aqui foi o pecado da desobediência de Adão, que foi transmitido a toda a raça humana. Versículo 8 diz: quem pratica o pecado, não é quem pratica os pecados ou seus pecados, mas quem pratica o pecado é do diabo, é servo da carne. Diabo aqui não é um ser espiritual de cauda que caiu do céu, não. Diabo aqui é carne. Quem pratica o pecado é do diabo, ou seja, é da carne, é servo da carne, porque o diabo peca desde o princípio. A carne está em desobediência, ela peca, ela veio de Adão, certo? Desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, ou seja, as obras da carne, a manifestação da carne, para frear, para aniquilar, para redimir, para consertar aquilo que Adão fez, a desgraça, a desobediência que Adão fez no princípio, em Gênesis capítulo de número 3, ok? Então, o diabo aqui não é um ser espiritual, mas a manifestação da carne. Outra também aqui, então aqui é o pecado original, o pecado de Adão. O versículo 9, certo? O versículo 9 diz: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, na carne, certo? Os que são nascidos de Deus são espíritos, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, o pecado mais original, porque é nascido de Deus, é espiritual agora. Então você percebe aqui que ele está falando entre carne e espírito, que o homem ele foi constituído de duas partes, a parte material, mortal, chamado corpo ou carne, e a parte espiritual, imortal, conhecida como espírito ou alma. Tranquilo? Porque qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado de Adão, ou em pecado, ou no pecado de Adão, porque a sua semente, certo? Permanece nele, né? A graça de Cristo, né? A salvação, o Espírito de Cristo, a palavra de Cristo, e não pode pecar mais. Por quê? Porque é nascido
de Deus. Então, este pecado aqui é o pecado de Adão. Outra também que nós podemos ver aqui, Romanos capítulo 7, aqui agora, Romanos, certo? Capítulo de número 7, eu poderia citar diversos textos, versículo 14. Presta atenção aqui agora, olha o versículo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. 14, versículo 7 diz, capítulo de número 7, Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 14. 14 ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado de Adão. Não é vendido sob o meu pecado, é vendido sob o pecado de Adão. Agora, olha o 15, vamos até o 17. 15, presta atenção aqui. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Olha só o que o pecado de provocou na vida, na carne, de todo ser humano. E Paulo está falando aqui como um homem, como um ser humano comum, igual a qualquer um outro ser humano. Aí o 16 ele diz, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha só. Agora, olha o 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o singular pecado que habita em mim. Mas o pecado de Adão que habita em mim, habita na minha carne. Ou seja, Paulo teve esse dilema, né, esta luta em querer fazer o bem, mas ele disse que também fazia o mal. Né? O bem que eu quero fazer, isto não faço, mas o mal que está em mim, isto eu faço. Então ele diz, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita, irmão, o pecado que habita. Paulo está falando depois da cruz, depois do sacrifício de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, depois do derramamento do sangue de Cristo. Desperta para isso. Mas o pecado que habita, não é o pecado que habitou, é o pecado que habita em mim. Na onde? Na minha carne, no espírito? Não. O pecado que Adão cometeu, né? E isso desencadeou a cegueira espiritual, a morte espiritual, né? O pecado no espírito que ele cometeu na desobediência já não existia mais. Isso Cristo tirou, né? Efésios capítulo 2, trazendo a ressurreição, ou seja, o homem voltasse para Deus. Isso foi feito na cruz, mas o pecado que estava na carne de Paulo, este pecado só saiu, na verdade, quando, né, houve a ressurreição, a vinda do Filho do Homem em 70. Agora, olha o que Paulo disse aqui, ó, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita na minha carne, ok? Isso é muito importante isto. Agora, o pecado que habita em mim. Romanos 3:9, né? Romanos 3, se você voltar lá para Romanos capítulo 3 e o versículo de número 9, Paulo está falando deste pecado aqui, ó. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como todos estão debaixo do pecado. Então Paulo está falando deste pecado aqui, do pecado original que habitava em toda a raça humana. Versículo 23, o 23, ele diz aqui, ó, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Isso no tempo de Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, ele diz,
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, sem o julgamento, sem a condenação, que não andam segundo a carne do pecado, mas segundo o Espírito da libertação, da salvação, da graça, ok? Capítulo 6, sim, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida, olha só, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte que estava arraigado, infectado, alojado na carne ou no corpo físico mortal. Capítulo 8, versículo 1 e 2, capítulo 6, agora, capítulo 6, versículo de número 22 e 23. 22. Mas agora, libertos do pecado de Adão e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo não está falando da vida eterna da mente, não. Mente não tem vida eterna. A mente foi produzida para adquirir conhecimento. Jesus não veio salvar a mente. Jesus veio salvar a alma ou o espírito do homem, ok? Aliás, dos eleitos, dos predestinados, dos seus escolhidos, do seu povo, para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o versículo de número 23, agora, o 23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dom gratuito, né, é a vida eterna. Da mente? Não. Da alma ou do espírito, dos eleitos. E aí, por fim, capítulo 5, e o versículo, capítulo 5 e o versículo 12, Paulo revela isso aqui, ó. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte espiritual e a morte física, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, judeus e gentios estavam mergulhados no pecado. Agora, vou mostrar para você que a palavra grega usada, deixa eu ver a hora aqui. Bom, vamos parar aqui, certo? Apenas foi uma introdução para você perceber, né, e você ter o conhecimento de que por um só homem, né, entrou este pecado aqui, né, este pecado aqui, e pelo pecado, né, e por este pecado de Adão, né, esse pecado se manifestou em toda a raça humana. Por isso que todos pecaram daqui, por isso que todo ser humano pecou em Adão ou herdou este pecado. Aí você vai ver agora aqui os textos onde fala do pecado. Nós vimos todos esses textos que falaram do pecado original, e agora no próximo vídeo você vai ver, né, a palavra grega usada nesses contextos para pecado original, que é hamartia, certo? Que é um substantivo grego usado para, né, estado ou condição, né, de pecaminosidade. Isso no próximo vídeo, tá bom? Fica conosco, me acompanha aí nos próximos vídeos, deixa teu like, é importante para o crescimento deste canal, eu conto com você. E não é inscrito, se inscreva e dá uma força aí a teu amigo, irmão Van, aqui direto de Lucena, assim Deus querendo, né, chegando, né, até você. Paz do Cristo eterno. Os estudos sempre às 17h45 da tarde. Até lá, assim Deus querendo.